E aí galera, sejam bem-vindos mais este analisador, hoje falando de um Esquadrão Suicida, um filme que ninguém tá esperando aí, né? Esse bloco é oferecido pelo Cine. Sim! Falando tudo sobre Esquadrão Suicida, o filme que você pode adquirir seu ingresso embaixo, compra online, não fica na hora lá, pode perder o ingresso e tudo mais, sem ficar sem lugar, porque esgota rapidinho. E é isso aí, vamos falar um pouquinho de Esquadrão Suicida, que é uma HQ que por mais que você fale que é fã, cara, é mentira. Tipo, 10, 15% no máximo das pessoas que liam DC em específico conheciam o Esquadrão Suicida. Eles são uma espécie de grupo C, D da DC lá, ninguém conhecia mesmo, era uma galera bem aleatória, bem whatever da história. Tipo um tal de Guardiões da Galáxia aí que surgiu e BUM! Virou um sucesso, todo mundo conhecia na hora. Agora se eu falo isso tem gente que fica: eu sempre li Esquadrão Suicida, como você fala isso? Eu sempre fui fã. Enfim, beleza pra essa galera aí. E agora a gente vai falar um pouquinho de Esquadrão Suicida, de cada personagem, e trouxe pra vocês um pouco da origem de cada um. Mas desse material todo que eu peguei, um que eu vi em destaque é o do DC All Access, que é uma espécie de canal da DC onde eles divulgam algumas coisas que eles têm uma exclusividade. E nisso eles indicaram algumas HQs base de cada personagem. Se isso vai estar no filme ou não, não tem garantia nenhuma. Porém, tem algumas coisas que você vê no trailer e vê na HQ que você começa a deduzir o que pode acontecer, entendeu? Começando por Amanda Waller, que na Origem Secreta conta que ela perdeu toda a sua família pro crime, pra marginalização, pro racismo. É aquele canto Bed-Stuy, lá aquela parte Bronx, mais pobre de Nova York e tal assim, que é onde a família da Amanda Waller morava. E acabou que um morreu pro crime, outro morreu de vingança de um crime, outro foi por racismo e tudo mais assim. E a Amanda Waller foi tipo a única que sobrou da família. Em vez dela ir lá e fazer vingança e justiça com as próprias mãos, não, ela estudou e virou uma oficial do governo e tem especialidade em pôr ordem, coisa bizarra e coisa perigosa. E a Amanda Waller é conhecida por controlar essa galera do Arkham e principalmente do Bel Air, que é uma espécie de prisão sede do Esquadrão Suicida. O que tem de pior ou aproveitável, ou pior e aproveitável é colocada lá. E o Esquadrão Suicida tem esse princípio básico, que é fazer algumas coisas que com certeza os caras vão morrer, que os caras vão se ferrar, e com isso cumprir uma missão que os heróis não têm tempo de fazer ou que não podem fazer. Ou que os heróis realmente não se importam em fazer. E ela faz isso com grande primor, Mãos de Ferro. Tanto que ela é Mão de Ferro que se ela apertar uma caneta, ela pode explodir a cabeça de alguém do Esquadrão Suicida. Porque o modo de como eles coordenam e controlam esse grupo de vilões que vão fazer alguma coisa heróica é por algum dispositivo que explode e que controla se o cara fugir ou se ele fizer alguma coisa que foge do comando. Um exemplo de personagem que sofreu na mão da Amanda Waller foi o Amarra, que é o Chris Weiss. Ele foi um vilão de uma HQ do Nuclear. Ninguém nunca ouviu falar do Nuclear. Esse é pior que o Esquadrão Suicida ainda. E ele era um cientista que fez uma corda ultra foda e ultra resistente. E foi tentar lutar com o Nuclear e perdeu pro Nuclear e foi preso e tal. Anos mais tarde ele entrou pro Esquadrão Suicida numa missão que eles tinham que implementar uma bomba em algum lugar e tal assim. Só que nessa história ele acabou não acreditando muito que esses dispositivos do Esquadrão Suicida explodiu e controlavam os outros e acabou perdendo a mão, porque era um bracelete com explosivos que estava na mão dele. Desde então ele foi vilão recorrente, algumas coisas nada com muita importância, sim. Porém, teve uma vez que ele voltou com um braço biônico, um braço de ferro. Adivinha o que aconteceu? Ele também o perdeu, sim, porque foi só pra mostrar o quão idiota ele era. E provavelmente ele vai ser o primeiro cara a morrer nesse filme. Tanto que não tem nem fala direito. Foi fazer um vídeo especial dele de trailer e não tem fala do cara. Outro cara bizarro é o Crocodilo, o Waylon Jones, que não tem uma origem básica assim definida, tem vários tipos de versões para sua origem, que pode ser desde uma criança que era tão feia que era chamada de crocodilo, até um cara que sofreu umas mutações genéticas quando cruzou o DNA dele com crocodilo e tudo mais, vai virar um bichão louco, e até um monstro saindo da jaula gritando brrr, que virou um crocodilo. Bora! Hora do show, porra! E ele é um vilão recorrente do Batman e tudo mais assim. Apesar do lado mal dele assim, ele tem uma espécie de redenção, ele não quer ser aquilo bizarro e mal pra sempre. Tanto que numa das HQs principais, que é uma das indicações também, que é a do Batman Silêncio, ele quer se redimir, ele quer voltar a ser uma pessoa normal e de alguma forma lá tenta arrumar um montante gigante de dinheiro para, através da ciência, voltar a ser um humano de novo. Algo parecido com o que o Deadpool fez no filme, só que sem dinheiro e com balas. Porém, mesmo assim, na Forks Shady, direto tá aparecendo como vilão recorrente de coisa do Batman, da Katana, faz parte dos bandos do Coringa e tudo mais assim.
é mais ou menos assim, não dá pra confiar muito nele não. Pra você ter uma ideia de como que o crocodilo não é flor que se cheira, a fala que retrata ele no trailer do Esquadrão é essa. Um cara que teoricamente dá pra confiar, o Rick Flag, que é o líder dessa galera toda. Até na HQ da Amanda Waller conta um pouco da origem da família do Rick Flag, que é conhecida por liderar grupos bizarros ao longo da história e que não se preocupam em se fuder no meio da guerra. Porém, indicada para o Rick Flag nesse filme é Esquadrão Suicida, Voltando das Cinzas, que basicamente conta que uma vez que ele quase morreu e acabou voltando numa dessas guerras loucas aí que soldados geralmente participam nos Estados Unidos, tanto no quadrinho quanto na vida real. No mais, não tem grandes detalhes peculiares sobre o Rick Flag, além dele ser o líder de todo mundo sim, e coordenar essa galera bizarra em campo. Vamos supor que ele é o líder tático da parada. No filme, tudo leva a crer que ele vai ter uma série de casos, um romance com a magia, mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Temos o Capitão Boomerang, sim, um vilão recorrente do Flash também, e que é conhecido por piadas sem graças, por ser racista, por falar coisas fora de contexto, fora de ordem. Mas todo mundo gosta dele porque ele é o Kyle Reese e faz essas caras bizarras que você tá vendo no trailer. Ele acaba entrando pro Esquadrão pra tentar se redimir um pouco das cagadas que ele fez na vida e tudo mais. Sim, ele faz parte da primeira formação do Esquadrão Suicida e tudo mais. Uma das HQs indicadas pra contar um pouquinho sobre o Capitão Boomerang é a crise de identidade. Mas o estranho da crise de identidade é que basicamente não foca assim, no desenvolvimento do personagem do Capitão Boomerang e tal. Mostra uma história onde o Capitão Boomerang faz parte lá de uma aliança do mal e tal assim. Não vou dar muito detalhe que você lê a crise de identidade depois sem muito spoiler. E numa missão lá ele vai tentar matar o pai do Robin mata ele mata o pai do Robin naquele velho estilo de Velho Oeste, pá, os dois morrem, entendeu? Porque o Capitão Boomerang do filme é o George Digger Harkness, que é o Capitão Boomerang clássico, principalzão lá, entendeu? A menos que o pai dele seja o Gepeto e tenha morrido porque mataram o Pinóquio, não faz nenhum sentido essa parte. Falando em coisas que não fazem muito sentido, temos a Katana, Tatsu Yamashiro, que segue todo aquele estereótipo que você é acostumado a ver em mangás e animes, tudo mais assim, daquela japonesa fodona da espada que luta e faz tudo com artes marciais. Ela perde a família inteira e vai treinar artes marciais e luta com espada e tal assim, e descobre uma katana. E essa katana ela tem a peculiaridade que é capturar a alma das pessoas que ela derrota, entendeu? E captura umas coisas mais muito loucas assim, como por exemplo um dragão que lutou contra o próprio crocodilo na HQ da Katana, e o crocodilo luta com um dragão, espírito louco da espada da Katana. Dentro desse esquadrão, o próprio Rick Flag fala que do grupo inteiro ela é a pessoa mais efetiva, mais incisiva. Se ela morrer vai ser de uma coisa muito bizarra e muito engraçada, torço eu. Além dela também temos o Diablo, El Diablo, ou como é conhecido no Brasil, Diabo, que no filme é o Chato Santana, mas a origem básica, fundamental e principal do Diabo é na série do Jonah Hex. Ele era uma espécie de justiceiro, um cara que fazia justiça no Velho Oeste. Numa dessas histórias loucas da DC, ele acaba encontrando com o Chato Santana e passa a bandeira de El Diablo para ele, passa o poder do El Diablo para ele. O poder do El Diablo do Chato Santana envolve em as tatuagens dele são uma espécie de contador de chamas, um contador de lança-chamas dele. Para ele virar aquela coisa louca de Charmander assim, soltando fogo para todo quanto é lado, ele perde uma tatuagem cada vez que faz isso, entendeu? Por isso que ele é essa coisa bizarra toda tatuada que você vê na tela aí. Porque a cada vez que ele usa o lança-chamas, ele perde uma tatuagem, ele volta lá pro tatuador e faz uma tatuagem muito louca lá. Todas as personificações do Diablo ao longo das histórias da DC não são caras maus, são caras bons e que se estão pagando algum tipo de crime é porque fizeram alguma coisa errada e que sabem que tem que pagar isso. O caso do Diablo é quando enfrentou uma gangue inteira e matou a gangue inteira, ele no pacote acabou matando a família dessa gangue e nisso ele se vê no direito de falar, ó, eu errei, eu tenho que pagar pelos meus atos. Mas quando ele foi ter sua punição, a Amanda Waller falou, não, vem pra cá e entra no Esquadrão Suicida, que é pra reduzir um pouco a pena também. Outra personagem que reduz sua pena é a Magia, ou Encantada, como era conhecida até uns 20 anos atrás nas traduções de HQ da Abril, que seria a Joni Moon, que é uma espécie de atriz freelancer, algo como era a Penny do The Big Bang Theory, por exemplo. E ela foi fazer uma espécie de espetáculo numa mansão mal assombrada, acabou encontrando um mago muito louco lá que dá uns poderes muito bizarro pra ela enfrentar umas bestas dentro do castelo. É uma coisa bem Scooby-Doo mesmo. Porém, em vez dela, depois de fazer essas coisas assim, utilizar isso pro bem, ela meio que utilizou pro mal. Ela foi uma vilã da Supergirl. E pra redimir os erros de
cacete que ela tomou do Supergirl, ela entrou pro Esquadrão Suicida depois de um tempo. Uma característica básica da magia é alterar a cor do seu cabelo e sua roupa, sua vestimenta, tudo mais assim. Quando vira uma mágica louca, bruxa das trevas, fodona lá. No filme ela fica preta e não toma banho também. Não sei o que acontece com as coisas voando muito loucas assim, mas enfim, você entendeu. A magia vai ter algum tipo de relação com o Rick Flag nesse filme. Vai ser tipo, sei lá, um casalzinho de namorado. Bem, mostra que ela tá procurando alguma coisa num lugar muito abandonado. Que ela tá até com uma luzinha na cabeça, assim, entrando numa caverna louca, assim. Que é um lugar meio que desabitado. E que segue um pouquinho da linha do Shadow Pact, outra HQ que é indicada por esse artigo da DC que eu citei anteriormente. Que basicamente mostrando ações mágicas de dois grupos de mágica, um que liderado pela magia, em uma cidade pequena, em um lugar desabitado, e que talvez tenha alguma relação, esse tipo de cidade, esse lugar abandonado, com a origem da magia no filme. Outro cara de origem simples e humilde é Floyd Lantal, o pistoleiro, que vai ser interpretado pelo Will Smith no filme, e provavelmente é um dos personagens de mais destaque, um dos líderes desse esquadrão no cinema. Ele também é líder do esquadrão nos quadrinhos também, mas ele tem uma característica muito básica. Ele tá pouco se fudendo pra quem morrer na bala dele, tá ligado? Porque a história que é mostrada na Deadshot Begins, que é a HQ de origem dele, da Detective Comics 474, mostra a história de origem do pistoleiro, que ele era um cara meio perturbado, conturbado da vida e tal assim, mas que tinha uma família e tinha um filho. Basicamente conta quando o filho dele foi sequestrado e acabou morrendo na mão de bandidos. E ele vai lá e se vinga de todo mundo. Só que colateral a isso, tem uma espécie de orientadora, uma psicóloga que acompanha ele, que vai cavucando o passado do pistoleiro para descobrir o porquê que ele é esse cara frio e gelado. E ele descobre que a origem dessa bizarrice, desse jeito frio e gelado e calculista e incisivo do pistoleiro é muito ligada à genética dele. A mãe dele foi uma das pessoas que ensinou ele a ser essa coisa incisiva, fria. Por mais que as intenções dele não sejam totalmente más assim, ele tá pouco se fudendo. E parte disso provavelmente estará no filme, porque tem umas partes de flashback, ele com uma criancinha e tal, fazendo compras. E outra coisa também que saiu dessas fotos de set é ele carregando a Arlequina no colo, que é uma coisa muito interessante, que é retratada no Batman Assalto Arkham, uma animação que saiu, que é onde a Arlequina tem um caso com o pistoleiro. Nas HQs também tem esse tipo de caso, mas a gente vai falar dessa animação mais à frente, porque agora vamos falar da Arlequina. Sim, a Margot Robbie, Harley Quinn, que todo mundo tá apaixonado, as meninas fazem cosplay e tal, e os carinha ficam lá batendo foto, e não preciso me estender muito sobre a origem da Harley Quinn, é a namoradinha do Coringa, é a psicóloga que foi fazer uma consulta, que era obcecada em casos bizarros de psicologia e acabou se apaixonando pelo Coringa. Isso também é muito bem retratado na HQ Batman, Mad Love, do Bruce Timm, que pra mim é um dos HQs mais legais pelo simples fato de ligar o meu afetivo. Porque a Arlequina, ela é um personagem que saiu da televisão, ela saiu do desenho do Batman. E era a animação que eu assistia quando eu era criança, cara. Inclusive na Comic Con até saiu um trecho do trailer onde tem um uniforme clássico da Arlequina, aquela braça e tudo mais. Porém, outra HQ também que é indicada pra contar um pouquinho da origem da Arlequina é a origem dela nos 952 dentro do Esquadrão Suicida, que também mostra um pouco dessa história dela com o Coringa, mas mostra uma espécie de continuação depois disso, que é uma espécie de iniciação da Arlequina, onde o Coringa joga ela num poço de química lá muito louco, que deixa ela bizarra mentalmente, mas gostosa fisicamente. E falando finalmente dele, o Coringa, que não é um membro do Esquadrão Suicida, nem deve ser um membro do Esquadrão Suicida, mas que está sendo divulgado amplamente em todo o marketing do filme e tudo mais, que é interpretado pelo Jared Leto. E não preciso contar quem é o Coringa, né? Ele é o vilão do Batman, transtornado. Porém, as HQs indicadas para ele, cara, são tanto quanto interessantes. Uma, que é uma graphic novel de 2009 do Coringa, que conta uma passagem do Coringa quando ele saiu da cadeia e tudo mais, foi até feito pelo Jim Lee. Nisso que ele saiu do Arkham, ele tinha a ajuda de Johnny Frost. Foi sem querer confirmado pela produção do Esquadrão Suicida no filme. Basicamente, cara, o Johnny Frost foi uma espécie de capanga do Coringa. Porém, uma coisa muito interessante no traço dele é que foi totalmente inspirado no Coringa do Heath Ledger, entendeu? Ele não é tão espalhafatoso assim, não tem aquele cabelinho jogado pro lado, mas você vê que a cara dele, o rosto dele é muito inspirado no Coringa do Heath Ledger. Porém, outra HQ, que essa não basicamente indicada por esse artigo da DC, mas é indicada por muita gente também que acompanha histórias do Esquadrão Suicida, é a Piada Mortal do Alan Moore, cara. E, bicho, é uma das histórias mais pesadas do Coringa, onde ele é mais sagaz, onde ele toca o foda-se, não se importa com o que vai acontecer com as pessoas, e onde ele é mais incisivo e perspicaz e sacana
em todo tempo. Ele faz as coisas mais perversas das histórias dele. E nisso você pega para pensar, faz sentido ele escolher o Jared Leto. Você olha pra ele, aquele negócio louco, bizarro, que não faz às vezes o menor sentido do que ele tá fazendo ali, mas que é uma retratação boa do Coringa. Os trailers do Esquadrão Suicida não tem tipo assim um take que é mediano do Coringa. Ou é o take que é muito foda, ou o take que é muito pai. Eu espero que seja uma coisa foda de verdade. Eu espero que o Coringa seja bem. E como é o Jared Leto, a gente fica um pouquinho mais tranquilo, porque o cara é foda na atuação. Agora, uma coisa em comum em toda essa galera aí, responde por um nome: o Batman, cara, que colocou grande parte dessa galera na cadeia. É uma coisa que até certo ponto é legal e interessante, porque a gente vai ver o Batman de novo no cinema esse ano. Porém pode ser um pouco chata, porque pegando pela animação que você tem anteriormente do Assalto ao Arkham, que é um dos poucos materiais que mostra o Esquadrão Suicida, vamos colocar que 75% dessa animação é colocada o Esquadrão Suicida, focada no Esquadrão Suicida e tudo mais, até que tem todo o romancinho da Arlequina com o pistoleiro e tal assim. Porém, os 25% finais do filme é muito focado no Coringa versus o Batman, cara. E isso pode ficar um pouco chato, porque vamos colocar, assistir um filme onde inteiro se envolve o Esquadrão Suicida, mas no final só fica em Coringa e Batman, cara. Acho que não vai ficar legal, mas eu creio e espero e torço que isso não aconteça no cinema. Até porque, segundo David Ayer, esse Esquadrão Suicida é uma espécie de 12 condenados para filmes de super-heróis. Se você não conhece 12 Condenados, é um filme muito antigo dos anos 60, onde um grupo de 12 soldados condenados era treinado por uma missão suicida e quem conseguisse escapar dessa missão ia ter redenção dos seus erros. Basicamente é o que o Esquadrão Suicida procura, entendeu? E sobre como será a relação dos 12 condenados com o Esquadrão Suicida, você vai ficar sabendo logo assim que o filme lançar. Volte aqui no analisador, porque teremos a análise do filme em si, como foi, o que foi legal, o que não foi legal. Volte aqui depois da estreia do filme, que a gente vai dar uma síntese bacana sobre o que foi Esquadrão Suicida, sobre minhas opiniões, pitacos que eu gostei, que eu não gostei, enfim. Garanta já seu ingresso também para o Tenkai Brasil no dia 20 de agosto no Clube de Campo Fernão Dias, onde eu estarei lá com meus amigos do Formiga Elétrica, o Wanderson do Mundo Blá e companhia, falando de Marvel, de DC, principalmente de Esquadrão Suicida, que todo mundo vai ter assistido, vai estar o assunto do momento e tal, pra gente debater um pouquinho sobre como vai ser o futuro da Marvel, da DC, de Star Wars no cinema, entendeu? Espero vocês lá, é isso aí, e até o próximo analisador, e até Esquadrão Suicida.